16, somente o verso 19 e 20. Vamos estar lembrando que nos conta esse contexto, o contexto desse texto. Todos encontramos, amém? Vamos ler juntos? Lucas 16, 19 e 20 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele. Deus abençoe a leitura e a reflexão da sua palavra nessa noite. Nós queremos lembrar a graça, o perdão, o Salvador de Deus, que é estendido a todos. E para lembrar disso, eu quero usar essa parábola para nós refletirmos. Então, para iniciar a nossa reflexão, eu preciso te lembrar o que é uma parábola, porque esse texto é uma parábola. Não é um fato histórico, um fato acontecido, verídico. É uma parábola. Parábola é uma história curta, com personagens fictícios, e a intenção da parábola é ensinar. Ensinar sabedoria, ensinar moral. Então a parábola é um recurso antigo que se usava para o ensino. Jesus usou de parábolas para ensinar a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas espirituais. E ao contrário de todas as parábolas, se eu não me engano, se eu me enganar você vai me ajudar a lembrar, essa é a única parábola cujos personagens, ou um personagem, tem nome. É dado um nome a um personagem, Lázaro. As outras parábolas não têm um personagem com um nome. Você se lembra dessa parábola? A parábola do rico, de Lázaro. A parábola que conta a história de um homem riquíssimo, se entende com muito poder, e a riqueza dele oferecia para ele tudo o que ele queria. E na porta da casa dele tinha um mendigo que não tinha nada. O que ele tinha? Doença, chagas, onde os cães lambiam as suas feridas. O que ele tinha? Vontade de comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Isso ele tinha. E nesse contraste, a história continua lembrando que morreu Lázaro e os anjos o levam para o seio de Abraão. Morreu o rico e ele vai para a sepultura. E o texto continua. E no inferno, ele olha e vê o seio de Abraão. E quem está lá? Lázaro. Eu não sei como é que esse rico se comportava na terra, mas parece que ele era muito orgulhoso, soberbo e mandão. Porque ele disse para Abraão: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta da língua com o dedo e tocar a minha língua, porque aqui o tormento é horrível. E aí Abraão diz: não, é impossível alguém que está aqui ir para aí, e alguém que está aí vir para cá. Quem está no céu não vai para o inferno, quem está no inferno não vai para o céu. E o rico parece que tomado de um rompante de altruísmo, diz: então, manda Lázaro, mandou esse rico, né? Manda Lázaro visitar os meus irmãos, porque eles vão acabar vindo para esse lugar horrível. E Abraão diz: não, ninguém que está aqui vai para lá. Que eles ouçam Moisés e os profetas. Eles têm os escritos de Moisés e os profetas, que eles escutem então a Bíblia Sagrada. Não, pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos, eles crerão. E aí conclui a parábola. Se eles não creem em Moisés e os profetas, muito menos crerão se alguém ressuscitar dos mortos. Eu quero hoje ver com você algumas coisas que aprendemos nessa parábola. É certo que de parábola não se tira doutrina. Contudo, o que eu quero te lembrar aqui, você pode, se quiser depois, averiguar que a Bíblia confirma essas coisas que nós vamos estar a lembrar aqui com você como doutrina. Então, usando essa parábola,
que nos ensina algo que nós sabemos e que é muito prático. Cuidado com o materialismo. Toma cuidado com o material que traz poder e riqueza para o ser humano nesta vida, porque isso cativa tanto os nossos corações que é capaz de se tornar uma idolatria em nossas vidas. Antes de contar essa parábola, se você ler o contexto aí de Lucas capítulo 16, você vai ver que no versículo 14, Jesus Cristo, conversando com os fariseus, ele traz uma repreensão aos fariseus e os chama de avarentos. Lembre-se, essa parábola vai ser contada para esses fariseus que são avarentos. O que é avareza mesmo? É o apego extremo ao dinheiro, à riqueza. É o apego que faz com que a preocupação maior seja a juntar bens materiais, a juntar riqueza. E esse ajuntar, esse apego, leva a pessoa a não demonstrar generosidade. A pessoa fica avarenta, mão de vaca. E no não demonstrar generosidade, a pessoa é mesquinha. É isso que Jesus Cristo está falando para os fariseus que eles eram. E usando essa parábola, Jesus Cristo dizendo, toma cuidado então com o materialismo. Os fariseus achavam que a riqueza era um sinal de bênção. Quanto mais eu tenho, mais Deus está me abençoando, porque eu estou mais próximo de Deus. Talvez alguns deles pensassem, afinal das contas, eu jejuo 3 vezes por dia. Estou perto de Deus. Eu sou capaz de orar em pé, de cabeça erguida na praça. Lembra desse fato que Jesus Cristo contou, essa parábola? De um fariseu orando em pé à praça, de cabeça erguida. Eu não sou como? O fariseu acreditava que riqueza era sinal de bênção. E a pobreza então, o que é? É sinal de maldição. É sinal de desaprovação de Deus. Um mendigo era desprovido então das bênçãos de Deus na terra. E se ele é desprovido de bênçãos de Deus na terra, como é que ficam as bênçãos do céu? Então ele não tem de jeito nenhum. Interessante que lá no capítulo 18 de Lucas, versículo 25 e 26, você encontra Jesus Cristo falando que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas sabe o que me impressiona? Isso é que destaca aí para a nossa reflexão? É o que está no versículo 26. No versículo 26, mostra a reação das pessoas quando ouvem isso. É difícil um rico entrar no céu. Elas ficam admiradas e elas questionam. Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Lucas 18, 26. E Mateus coloca os discípulos fazendo essa pergunta. Jesus, se um rico é difícil entrar no reino dos céus, e nós que somos pobres? Fica mais difícil ainda, por causa dessa visão. A visão de que bênçãos materiais são confirmações de bênçãos espirituais. Que rico é mais abençoado que pobre aqui na terra. A primeira lição que Jesus Cristo nos traz através dessa parábola é que a recompensa que o rico aguardava era exatamente contrária àquilo que os fariseus esperavam que ele conseguisse. Se é rico, com certeza entra no céu. E a parábola diz, não, esse podre de rico aí, esse homem riquíssimo, não foi para o céu. Foi para a sepultura e foi para o inferno. O favor de Deus, as bênçãos espirituais de Deus, aquilo que Deus tem a dar para nós, não está estritamente ligado às coisas materiais. Não está. Nem está ligada a uma pessoa específica ou coisas específicas deste mundo. Senão, está ligada somente na pessoa de Jesus Cristo. Então, embora a parábola não fala de Jesus, ela traz essa verdade. Bênçãos espirituais, riqueza espiritual, nem coisas materiais e nem pessoas deste mundo podem nos conceder, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Esta pessoa que está relatada, profetizada por Moisés e pelos profetas do Antigo Testamento.
Uma segunda lição que nós podemos tirar aqui é como alguém não entra no reino de Deus. Essa parábola mostra alguém que não entrou no reino de Deus. E por que ela não entrou? Como é que ela não entrou, sendo que muitas pessoas e até muitos religiosos achavam que ela entraria fácil no reino de Deus? E Jesus Cristo deixa muito claro nessa parábola algumas coisas. Me permita lembrar aqui de 3 coisas muito claras nessa parábola. Primeira, que a morte não é o ponto final, como alguns pensam ainda hoje. Naquela época, e ainda hoje, pessoas pensam, morreu, acabou. Não tem mais nada. Não tem mais nada para depois. Nessa parábola, Jesus não diz, morreu, acabou. Tanto o rico como o pobre vão para a sepultura. Acabou. Jesus não falou assim. Jesus deu a ideia, deu o ensinamento de que o rico morreu, não acabou para ele. O pobre morreu, não acabou para ele. Então, é errado esse pensamento, morreu, acabou. Porque não acabou. Uma outra verdade muito clara nessa parábola é que as pessoas que partiram não estão num estado de sono, de hibernação, um coma espiritual, onde elas não sentem nada, não percebem nada. Essa parábola traz a ilustração de pessoas em plena consciência da onde elas estão e da existência eterna delas aonde elas estão. O Lázaro no céu, ele está gozando do seio de Abraão, feliz. O rico no inferno, ele está gozando dos tormentos do inferno, infeliz. Tanto que ele tem noção que ele está infeliz, do que ele não tem, ele poderia ser feliz, e dos dele, que se forem para lá, também serão infelizes. Consciência. Outra verdade clara, outras verdades claras nessa parábola, é que é impossível a comunicação entre mortos e vivos. E é tão impossível que Deus ainda referendou com uma ordem, com mandamentos, para ninguém do seu povo invocar morto para querer saber alguma coisa, ou desta vida ou da vida de lá. É terminantemente proibido o contato, a invocação de mortos. Leia Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 12. Deuteronômio 18, 9 a 12, Deus proíbe invocação e qualquer outro relacionamento com gente que partiu. Outra coisa clara nesse texto, que depois da morte física, quem está no céu não vai para o inferno. E quem está no inferno não vai para o céu. Não adianta acender vela, não adianta pagar alguma coisa, não adianta. Foi para o céu, está no céu. Foi para o inferno, está no inferno. E ponto final. E quem está no inferno não volta para a terra. E quem está no céu também não vem. Parece que o rico tinha plena consciência que quem estava no lugar dele não tinha como voltar. Ele não pede para ele voltar. Ele pede para mandar Lázaro voltar. Mas Abraão diz claramente, não, ele não vai voltar. Porque quem deve ser ouvido para se preparar para vir para o céu, o seio de Abraão, é a palavra de Deus através de Moisés e dos profetas. Tem que se dar ouvido a eles, porque ninguém vai voltar daqui para falar. Bem, Jesus, nessa parábola, nos lembra muito bem o ensino bíblico de Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos seres humanos existe uma ordem, uma lei.
Vocês morrem uma só vez. E morrendo, o que vem depois? O juízo. Céu ou inferno. Jesus, então, nessa parábola mostra porque o rico não obteve a vida eterna. Há uma coisa notável acerca dessa parábola, e ela é muito fácil de entender, então. Quero lembrar vocês novamente isso. Podemos discordar dela? Podemos discordar da parábola. Tanta gente discorda da parábola. Podemos negar a veracidade dela? Podemos falar, eu não acredito nela. Podemos desprezar essa parábola? Podemos, eu não gosto dela, ela é feia, eu não gosto desse ensinamento. Podemos fazer tudo isso. Mas uma coisa que nós não podemos, ninguém pode, é dizer que não tem como entender o que a história conta, o que a parábola revela. Não tem como dizer, eu não entendi. Claro, está bem claro aí, verdades básicas. Esta vida aqui é mais do que simplesmente viver. Porque tem gente que vive essa vida como se fosse, eu vivo como eu quero. E essa parábola diz, não, você não pode viver como você quer. Você tem que tomar cuidado como você vive. O rico viveu como ele quis totalmente. Olha o que aconteceu com ele. Essa vida você não pode viver como, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, peraí. Você tem responsabilidade, especialmente diante daquele que é juiz. Toma cuidado. Isso é muito claro entender na parábola. É muito claro na parábola também que a morte é mais do que simplesmente morrer. Morrer acabou. Tá lá. Morreu, já foi então. Não, peraí. Não é simples assim não. Existe algo além. E esse algo além é sério. Tem que preocupar o seu coração, a sua vida, sim. Porque aqui é passageiro. Lá não. A morte não é o fim de todas as coisas. Não é. E a parábola é muito clara em deixar essas impressões. Olha para o homem rico. A vida dele parece ser uma vida só de beleza. Vivia numa mansão. Tinha seus servos e servas que o serviam. Quem sabe o mobiliário da sua casa era maravilhoso, luxuoso. Tinham carruagens do último tipo. Vivia na opulência, no prazer. Vestia-se de púrpura, caríssimo naquela época. Banquetes, festas, música. Ele vivia para quem? Para ele mesmo. O verso 19, a última parte do verso 19 do capítulo 16 aí de Lucas, diz que ele se regalava esplendidamente. Ele curtia tudo, ele vivia tudo. Ele era religioso? Era. Perceba aí no versículo 24 que ele conhecia quem? Abraão. Ele conhecia características de Abraão. A ideia dele olhar para cima e ver Abraão e identificar Abraão é alguém que conhece características dessa pessoa. E não somente isso, ele chama Abraão de pai. Ou seja, ele se imaginava tendo um relacionamento com Abraão. Não é porque chama de pai que Abraão era pai dele. Assim como muita gente hoje chama Deus de pai, mas Deus não reconhece como filho, como filha, porque para ser filho de Deus, para ser uma filha de Deus, tem ali os requisitos. Né? João capítulo 1, verso 12. O requisito para ser um filho de Deus, para ser uma filha de Deus, para receber algo do alto que transforma em filho de Deus. Ele se achava um filho de Abraão, mas ele não estava na casa de Abraão. Ele não estava no seio de Abraão. Esse rico, na parábola, ele não é acusado de crimes horrendos. Que crimes horrendos ele cometeu? Ele não é taxado como uma pessoa caluniadora, que fala mal dos outros, mentiroso, assassino, adúltero, um ébrio, um imoral. Não, a parábola não fala desse lado do rico. Mas ele foi para o inferno. Mas também, se você olhar com atenção para esse rico, você vê que ele não tem tempo para Deus. Ele não tem tempo para
usar de misericórdia para com o seu próximo, como Deus ensina na sua palavra. Socorrer os necessitados, isso é um ensino desde Abraão. Ajudar os carentes como expressão de fé em Deus e dependência de Deus, isso ele não fazia, porque na porta da casa dele tinha um mendigo que não recebia nem as migalhas da sua mesa. Ele tinha um necessitado à porta e ele não ajudava. Quem era o seu Deus então? Quem era o senhor desse rico? O dinheiro, o status social. Jesus Cristo disse que não se pode servir a dois senhores, porque você vai acabar agradando a um e desagradando ao outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. A vida desse rico, então, é egoísta. Ele é um narcisista, só olha para si mesmo. Talvez a primeira vez que ele olhou para o outro, para o irmão dele, foi lá no inferno. Mas aí já é tarde demais. Ele tem o que ele quer, ele tem o que ele gosta, ele faz. O problema desse rico não é a riqueza. E isso tem que ficar bem claro. O problema do rico não é a riqueza, mas a riqueza ser o Deus dele. Ser a razão da vida dele. Ele se esqueceu de 5 coisas muito importantes que quem conhece Abraão, Moisés, os profetas, o ensino bíblico do Antigo Testamento, entende muito claramente. E ele se esqueceu. Se esqueceu de Deus, Supremo Juiz. Se esqueceu que tudo nesta vida passa e a riqueza se perde, enferruja e nada se leva. Ele se esqueceu que todos nós temos que prestar contas diante de Deus. Talvez ele não tivesse que prestar contas diante da sociedade, diante dos juízes da época dele. Mas ele se esqueceu que existe o Supremo Juiz. Ele se esqueceu que precisava se arrepender de seus pecados para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E ele estava cometendo um pecado diante de Deus, que era não socorrer um necessitado à sua porta. Ele se esqueceu que depois da morte, ele não teria ajuda e nem poderia ajudar mais ninguém. Tentou ajudar os seus irmãos? Tarde demais. Você já foi. É isso que Abraão disse para ele em linhas curtas. Agora é tarde demais. Você não pode ajudar mais os seus irmãos. Nós aprendemos nessa parábola não somente como alguém não entra no reino de Deus, mas também aprendemos nessa parábola como alguém entra no reino de Deus. Não é porque Lázaro era pobre que ele obteve a vida eterna. Ah, sofreu tanto nessa vida, né? Então vai para o céu. Não, a parábola não dá a entender isso. E se você colocar sua atenção, você vai ver que Lázaro, o que ele fez para ser salvo? Nada. Ele era pobre, mendigo, doente. Ele não tinha força para nada. Ele não tinha o que fazer. Você nem pode dizer que ele ia no templo e colocava ali no gasofilácio o dízimo, a oferta dele. Não tinha nada para oferecer. Mas ele foi para o céu, ele entrou no reino de Deus. Então ele não conquistou. A chave para o entendimento desse que conseguiu entrar no reino de Deus está no próprio nome dele. Lázaro. Por isso que essa parábola fala o nome, dá o nome a esse personagem. Lázaro. A origem do nome Lázaro é uma variação de Eleazar. Qual o significado do nome Eleazar? Deus é o meu auxílio. Eleazar significa Deus é o meu socorro. Quem socorre o mendigo que não tem nada? Não foi o rico. Quem é o socorro do mendigo que não tem como pagar nada para entrar no céu, fazer alguma coisa? É Deus. A ideia deste nome traz algumas outras ideias. Por exemplo, Eleazar é aquele a quem Deus socorreu, a quem Deus ajudou. Quem socorreu o rico na sua riqueza?
Ninguém. Quem socorreu Lázaro na sua pobreza? Deus. Deus. Bem simples, não? Bem simples a parábola que Jesus Cristo está contando para aqueles fariseus e eles estão entendendo. Você talvez não tivesse essa informação, mas eles tinham essa informação. O nome Lázaro tem essa sua similaridade com Eleazar, que significa é Deus quem me socorre, é Deus quem me ajuda. Então Lázaro, com o auxílio de Deus, com o auxílio da palavra de Deus, ele alcança a vida eterna. Mas não é isso que está na parábola no versículo 29? Quando Abraão responde para o rico que os irmãos dele que estavam na terra, eles só tinham a chance de ir para o seio de Abraão, de ir para o céu, se eles dessem ouvidos a quem? A Moisés e aos profetas. O que ele quer dizer com isso? A palavra de Deus escrita aonde revela a Deus. E Abraão termina a ideia bem nisso. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Porque quem ouve Moisés, quem ouve os profetas, vai crer em quem? No Messias. No Messias Salvador. No Messias prometido. Em Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Claro que Jesus Cristo está pré-anunciando quem Ele é. Aquele que ressuscita dos mortos para anunciar salvação. Mas Ele está falando que isso já está escrito aonde? Nos profetas e através de Moisés. Mas se eles não derem ouvidos a palavra de Deus, Moisés e os profetas, eles não vão acreditar, mesmo que a pessoa ressuscite dos mortos. Não é isso que está no versículo 31? O que adianta os fariseus lerem Moisés, lerem os profetas, mas não verem Jesus Cristo ali, não verem o Messias ali? Por isso que no versículo 31 está escrito: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E depois que Jesus Cristo ressuscitou, quantos fariseus se converteram? Todos? Não. Porque eles não davam ouvidos à palavra de Deus. Quem ressuscitou dentre os mortos fala da vida eterna, mas muitos ainda não creem nele. Quem foi esse que ressuscitou e fala ainda hoje? Jesus. Mas tem gente que não crê nele. Jesus Cristo, para os fariseus, era apenas um homem. Era apenas um homem porque eles, fariseus, que ouviam aquela parábola, não estavam dando ouvidos a Moisés e aos profetas. Ouvir Abraão, ouvir Moisés, ouvir os profetas, é o mesmo que Jesus Cristo falou em João 5,39. E ele falou aos fariseus, aos saduceus. Lembra que Jesus Cristo falou a eles em João 5,39? Examinais as Escrituras. Por que você deve examinar as Escrituras? É Moisés, os profetas. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E aí ele conclui: são elas que testificam de mim. Todo o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus Cristo. E nessa parábola do rico Lázaro, é isso que Jesus Cristo está falando. Quem dá ouvidos a Moisés e aos profetas, acaba se encontrando com o Messias Jesus. E se encontrando com o Messias Jesus, vai para onde? Para o seio de Abraão, para o céu. A palavra de Deus testifica o único capaz de nos salvar e nos fazer entrar no reino de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Concluindo, o ser humano não tem de fazer nada para ir para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Com as suas virtudes, com os seus predicados morais, o ser humano é um pecador perdido. Está indo para o inferno.
Mesmo sendo religioso, o rico era religioso. Mesmo sendo um honrado cidadão, ele está condenado. Está condenado se não crer em Jesus Cristo, revelado nas Sagradas Escrituras desde o Antigo Testamento. Não é preciso roubar, não é preciso matar, cometer crimes para ser um pecador e ir para o inferno. Não, Romanos 3:23. Todos os seres humanos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. E aí então, Moisés, os profetas, Abraão, todo o Antigo Testamento nos lembra que o Messias, Jesus Cristo, veio a este mundo porque espiritualmente todos nós somos como rico e somos também como Lázaro. Somos como rico, por quê? Somos desprovidos da glória de Deus, somos miseráveis pecadores, doentes pelo pecado, estamos mortos diante de Deus. E o nosso destino é inferno. Somos como Lázaro? Sim, porque como Lázaro, somente com o auxílio de Deus, em Jesus Cristo, é que nós vamos alcançar a vida eterna. Vamos alcançar o reino de Deus. Vamos entrar no seio de Abraão. De outra forma, não tem. Para ir para o céu, para entrar no reino de Deus, é preciso então crer em Jesus Cristo. Crer como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador já revelado no Antigo Testamento. Aquele que seria maior que Moisés. Revelado por várias profecias, por muitos profetas no Antigo Testamento. Crendo, segui-lo e obedecê-lo. Porque fazendo assim, um poder vem do alto e nos faz nascer de novo. Sermos transformados pelo poder de Cristo em nós. Ao terminar essa parábola, não foi feita uma pergunta a ninguém, mas fica uma pergunta no ar. Como você está vivendo a sua vida hoje? Como um rico ou como Lázaro? Como você está vivendo a sua vida hoje diante de Deus? Como rico ou como Lázaro? Que o Espírito Santo firme em nossos corações e nossas vidas a resposta clara a esta pergunta. E que, vivendo como Lázaro, sendo auxiliados por Deus, possamos caminhar nessa vida. Mesmo tendo bens materiais, mas que eles não tomem o lugar de Deus em nossas vidas e corações. Porque Deus tem que ser o centro e Cristo o único Salvador. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vamos orar ao Senhor Deus, entregando esse culto, esse tempo de adoração, de intercessão, de louvor e de meditação da palavra do Senhor Deus. Pai, encerrando esse momento, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ora revelada no Antigo e no Novo Testamento, que nos mostra claramente o teu auxílio oferecido a nós, auxílio salvador, que nos leva ao teu reino, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que teu Santo Espírito nos ajude a estarmos arraigados, edificados nele, para que possamos sim entrar no teu reino, por ele, pelo poder dele, por tudo que ele fez por nós naquela cruz. Agora, Senhor, ao terminar esse culto, nós invocamos a tua bênção, que nos revigora, que nos dá força, nos dá ânimo, nos dá esperança para caminharmos, ó Deus, o restante desse dia, esta semana, até o nosso próximo encontro, onde queremos buscar mais e mais da tua presença como igreja, como família tua em Cristo Jesus. Então, ó Trino Deus, que a tua graça, teu amor, tuas consolações e poder estejam sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Cristo Jesus que vive hoje para a sua glória, testemunha sua neste mundo. Sim, sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, querendo Deus, logo mais. Amém. Amém.